Hoje eu vou receber aqui o Vitor Perim, um especialista em RH que trabalha na área há 8 anos, e a ideia é a gente trocar bastante conhecimento com ele sobre a área de recursos humanos, pessoas, carreiras, estratégia de RH e posicionar a empresa e o RH, tirar aquela visão de um RH que é aquele RH paternalista, que abraça a árvore, que às vezes é uma santa casa dentro da empresa. Bem-vindo, Vitor, obrigada por estar aqui com a gente. E antes de a gente começar a falar de RH mesmo, eu quero saber da tua trajetória, como é que você veio parar nesta área? Obrigado, parabéns pelo podcast, um prazer estar aqui. Prazer nosso. Que bacana. Olha, por que RH? Essa pergunta, na verdade, é uma ótima pergunta, porque eu não sou formado em administração, eu não sou formado em recursos humanos, eu sou formado em engenharia civil. Nossa. Então, eu estou em RH porque eu escolhi estar em RH, que é onde você encontra normalmente pessoas formadas em psicologia ou formadas em administração, né, no geral. Eu sou do interior de Minas, né? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes. E ao longo, né, da minha carreira, ao longo do meu crescimento profissional, eu fui indo, né, e encontrando oportunidades de poder fazer coisas diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E quando eu já estava ali no final da minha faculdade de engenharia civil, aprendendo a calcular todas as vigas, os parafusos, tem uma matéria que literalmente chama-se concreto. Madeira. Depois de estudar muito isso, eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer para poder trabalhar. Eu sentia falta de um contato humano e de um entendimento humano dentro do meu dia a dia. Então, ali no finalzinho da minha formação como engenheiro civil, eu busquei algumas oportunidades que pudessem me dar essa transição de carreira. Uma consciência que apareceu bem cedo, então, né, Vitor? Na tua vida. Apareceu porque eu também provoquei, digamos assim. Eu busquei fazer coaching no final da faculdade também. E na própria faculdade, eu acho que isso já até dizia um pouco sobre a minha pessoa. Eu buscava fazer diferentes coisas que pudessem ampliar o leque e eu pudesse conhecer diferentes assuntos que, enfim, confirmassem se eu gostava ou não daquilo. Então, cheguei a trabalhar no setor público, cheguei a trabalhar em empresa júnior, que eu acho que é uma experiência sensacional, na parte científica, acadêmica, da própria faculdade, experiência com empresas mesmo, né? Trabalhando para empresas, vendendo cursos e tudo mais. E de todas essas experiências, a parte de gestão empresarial, gestão de pessoas, foi uma das que mais me fascinou, uma das que mais deu aquele quentinho no coração, né? Porque no final do dia você precisa gostar minimamente daquilo que a gente faz. E aí eu acho que isso abriu um pouco dos meus olhos e junto com esse coaching, me abriu essa oportunidade para poder buscar uma coisa diferente. E aí você saiu formado em engenharia civil e foi procurar emprego? Engenharia civil, formado, enfim, não querendo ser engenheiro, querendo trabalhar com alguma outra coisa. E eu fui buscar processos seletivos de trainee. Normalmente, processos de trainee das grandes empresas, eles dão essa oportunidade de você fazer transição de carreira, né? E especialmente naquela época, a gente tinha bastante engenheiro no mercado buscando algumas transições de carreira, por coincidência ou não. Mas eu busquei, então, um processo seletivo, passei num processo seletivo de uma grande empresa de food service, a Zamp, e no próprio processo seletivo, eu já deixei indicado que eu queria trabalhar com RH, ou gente de gestão, talento e cultura, pessoas. Cada empresa vai ter um nome, mas na essência, né, no principal, no estratégico, deveria ter o mesmo, um significado semelhante, né? Ô, Vitor, e aí esse conhecimento que você teve da engenharia civil, que é bem exatas, e aí você trouxe para a área de humanas, você acha que isso contribuiu para você ter uma visão que a gente estava falando desse RH que tem métrica, um RH que entrega resultados, que está vendo em números o que está acontecendo? Essa que a gente fala que é o RH mais estratégico? Com certeza, eu acho que isso me diferencia, inclusive, na minha carreira, eu ter passado por isso. Se no começo eu tive uma certa dificuldade, né? Eu vou ter que aprender do zero tudo isso.
Eu não sabia, nunca tinha feito entrevista, recrutamento de seleção, desenvolvimento de gente, estratégias enfim, quaisquer que sejam, sabe? A parte de ter a análise, né? E a parte de análise foi muito importante para esse desenvolvimento pessoal e individual meu, que a gente vê que vem crescendo, né? Enfim, People Analytics já não é uma expressão tão desconhecida. Você já sabe que minimamente você tem que ter ali algumas métricas para poder gerir o desempenho da sua área, né? Porque a gente tem um desempenho individual como ser humano, como indivíduo profissional, e o desempenho de uma área. Então, como que eu vou fazer essa gestão, né, da minha área? Por meio de indicadores que vão me dar esse tipo de métrica, de KPIs, de Key Performance Indicators. Então, isso me ajudou muito. Hoje, onde eu estou, por exemplo, eu fiz implementação, né, reimplementação, posso dizer assim, do zero, da maneira como a gente mede os indicadores. E quais são esses indicadores que são importantes para a gente? Você sentiu resistência em trazer essa parte mais exata para a área de humanas? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque você está falando ali com a pessoa do financeiro, a pessoa de negócio que está querendo olhar vendas, você está olhando para todo mundo que já vê essa abertura em olhar e minimamente acompanhar esse número. Eu acho que a gente trazer essa visão mais analítica para o negócio e especialmente para a parte do RH só tem vantagens. Ah, Vitor, mas então eu vou ter que parar e tirar mais um tempo do meu dia para poder medir os resultados da minha área, do meu negócio? Sim, você fazer isso meia hora por semana te economiza 2 horas de discussão, onde o subjetivo fica lá. Mas será que tá bom ou não tá bom? Temos números, temos indicadores de performance. Isso faz com que o processo de tomada de decisão seja muito mais objetivo e muito mais assertivo e mais confortável para todo mundo. E o negócio precisa ter indicador. Quando você entrou no RH, o que foi assim que te chamou mais atenção como uma área que te encantou realmente, dos sistemas todos de RH? De todos os sistemas, eu acho, acredito que carreira e desenvolvimento humano, até pela minha própria história de transição, né? Porque eu acredito no potencial humano. Já me chamei de engenheiro de gente, ajudando a construir melhores profissionais. Boa. Porque eu acredito no potencial humano, né? A gente fala sobre inteligência artificial, que é outro tópico super em alta. Agora é. E agora os robôs vão tomar conta dos nossos... Não, gente, não. Nós, como seres humanos, a gente tem potencial para poder fazer mais e melhor, uma capacidade criativa, uma capacidade de contextualização, uma capacidade de entendimento amplo, que para mim precisa ser explorada. Então, cada vez mais a gente deveria fazer menos aquilo que é operacional e buscar mais esse potencial humano, esse potencial criativo, esse potencial humano nosso que faz com que cada produto, cada contato, cada relação, cada negócio, cada serviço seja único, especial e diferenciado. O futuro diferencia a gente nesse sentido. Vitor, eu gosto muito de abordar o RH também como um departamento de vendas da empresa. Porque você está vendendo para as pessoas que você está contratando, né? Sim. Então, você é um marketing também da empresa. Sim. Você acha que o RH, até que ponto ele deve vender a verdade do que acontece no backstage para o candidato que está entrando? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Conte tudo, não esconda nada. Exatamente. Olha, não... Eu já ouvi uma vez de uma liderança minha, que o ser humano, por natureza, é político. Nós somos políticos, a gente não pega e fala tudo com 100% de transparência daquilo que passa pela nossa mente, porque a gente se preocupa com o sentimento do outro, daquilo que pode vir como consequência pra gente, então, daquilo que, enfim, pode gerar naquele momento ou no futuro. Então, é preciso ter o máximo de transparência possível dentro daquilo que o seu interlocutor precisa saber. Então, se em determinada área ou profissional não está muito bom, não vou falar isso para o candidato. Se tem uma incerteza ou definição que está acontecendo, não preciso falar isso para o candidato naquele momento, né? Que não vai comprometer a experiência dele dentro de nós. Precisamos falar o quê? Como a empresa é, para onde ela está indo,
Então, tem certezas? Fala, tenho certezas. Se tem gente se matando ali no fundo, no backstage, que vai ter, entendeu? Não precisa falar, mas você fala, tem certezas, a gente está buscando isso, qualquer estratégia, o que você precisa saber. E esse tipo de transparência que ele precisa saber para ele tomar a decisão, ele ou ela, é essencial. Porque até a escolha de uma pessoa, e o RH, né, em pilar é isso. É você escolher as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos corretos. Você conseguir fazer esse tripé e equilibrar. E você ter isso depende da pessoa também tomar a melhor decisão. Então você tenha transparência com o candidato para aquilo que ele precisa saber para poder tomar a melhor decisão com ele, para que você consiga também retê-lo, né? Por que você não vai falar tudo pro candidato que precisa saber? Você vai falar assim, são 5, colocar outro polêmico, né? Modelo de trabalho híbrido, são 5 dias home office, aí depois na prática, não, tem 2, 3 que são presenciais. Não, gente, fala de uma vez, entendeu? Esse é o básico. Tem verdades que tem que ser, que não é como namoro e casamento. No namoro você conta as verdades que precisam ser contadas no namoro. E no casamento, as verdades que precisam ser contadas no casamento. Tem coisa que vai descobrir no dia, entendeu? No dia a dia. E, enfim, cabe ou não. Mas no futuro, você precisa reter aquela pessoa. E por falar em reter pessoas, hoje em dia tudo tem termo americano, eu acho lindíssimo, onboarding, né? Antigamente você dava lá um livrinho de boas-vindas, falava, chega às 7 e vai embora às 5. Esse era as boas-vindas da empresa. Como que evoluiu esse processo de onboarding? Você acha que ele é importante na retenção? O quanto ele é importante? O que você vê de bom nesse processo? Isso é bem uma boa pergunta também, porque na própria empresa onde eu tô, a gente já mudou, né, ao longo do tempo, assim como é natural o nosso onboard. Então era um onboard muito mais síncrono, no sentido de a gente marcava um momento com as pessoas para poder todo mundo junto, explicar mastigado um passo a passo, né, um procedimento. A gente migrou para algo mais assíncrono, onde as pessoas pudessem assistir vídeos que nós produzimos, livretos digitais, na própria repaginação da nossa intranet, para que cada um pudesse fazer o seu onboard no seu tempo. E, de novo, eu acredito que um mix desses dois seja um bom caminho. Então, você ter essa disponibilidade para que a pessoa consiga fazer no tempo dela, mas que você consiga dar as mãos para ela. Porque, de novo, vai ter uma parte que a inteligência artificial não vai conseguir suprir, que vai ser o contato humano. Então, na semana passada, eu estava participando, né, do onboard que a equipe faz, né, minha equipe, e foi bonito poder ver que se mantinha vivo aquelas boas-vindas calorosas, aquela parte humana, aquele aconchego, as risadas que você pode dar no início da pessoa de uma empresa. Porque no final do dia é isso, nós somos várias pessoas ali, estamos trabalhando, mas a gente precisa buscar trazer um ambiente de trabalho que seja mais confortável para todos. Não estou falando aqui que a gente precisa buscar a felicidade no trabalho, né, como fonte exclusiva, né, que o trabalho seja fonte exclusiva de felicidade. Isso é muito pessoal e individual, mas que a gente consiga ter um ambiente de trabalho que seja saudável e que as pessoas consigam ter conexão humana. Porque isso é o que diferencia. E a gente passa muito tempo junto no trabalho, né, Vitor? Muito. Você já viu aquelas curvas, né? O tempo que a gente passa com nossos pais, com nossos filhos. Durante a vida inteira, a gente precisa escolher bem, né, com quem a gente vai casar. E com quem a gente vai trabalhar. E com quem a gente vai trabalhar, porque é o tempo que a gente passa. No final do dia, a gente só tem tempo. Exato. A gente só tem tempo. Nosso único recurso é tempo. Então, a gente precisa saber usar ele bem. Quando acontecem conflitos, Vitor, no ambiente corporativo, como que você, assim, a gente sabe que tem muitos conflitos que são desencadeados pela própria gestão, né? Tanto é que o alto índice de demissão que a gente vê, o maior responsável é as diferenças com a gestão. Saúde mental também. Saúde mental. Como é que você vê isso? Caminhos para solução, porque conflitos é inerente ao ser humano, vai existir. Com certeza. Não adianta a gente falar, a Alice no País das Maravilhas não tem nada de errado. Exato. Não, conflitos vão existir. Como gerenciá-los? Eu acho que o primeiro passo é saber isso, vai existir. E ele é bom, em certo modo. O conflito, se você parar que ele parte de uma divergência de ideias, isso é bom. Porque vem do mesmo lugar da diversidade.
né? Diversidade, equidade, inclusão. Você quer ter pessoas diferentes para poder ter ideias diferentes e poder cobrir uma estratégia mais sólida, sustentável, com melhor retorno para o seu futuro. Então, a gente passa desse lugar. Nesse processo de diversidade, vai ter divergência. Do processo de divergência, pode ser que seja num conflito que seja saudável ou não. Mas vamos falar do conflito saudável. Isso. Vamos falar do conflito saudável, né? Não vamos falar do... Exatamente. Partindo do pressuposto que o conflito ele está sendo saudável e vai ter uma discussão, certo? Você precisa ter uma cultura de respeito. Você precisa ter uma cultura de que a tolerância vem até aqui. Você precisa ter uma cultura que às vezes você precisa mastigar o que até onde não pode. E a cultura vai além daquilo que está escrito na parede, aquilo que é a missão e aquilo que é a visão. Ela está no ar, né? Exatamente. Tem a cultura tácita, aquela que está escrita, e você fala quais são, né, os principais pontos que a sua empresa se orgulha em ser e fazer, e aquilo que acontece na prática. E aí a gente está falando de uma cultura não tácita, que é aquela prática que não está escrita. E aí, neste sentido, você precisa ter uma cultura de respeito que permita que, dentro das divergências das ideias, você ainda assim consiga manter relações saudáveis, conexões saudáveis de respeito entre as pessoas. Como conseguir isso? Por meio da prática, por meio da própria liderança. Então, a liderança precisa estar sendo constantemente acompanhada e avaliada por parâmetros como esse. Então, quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de código de conduta, a gente também está falando disso, de até onde vai o limite daquilo que você pode ou não pode. O quanto que aquela liderança é uma referência, e nós como empresa vamos reconhecer essa referência, porque aquilo que são os comportamentos que a gente quer que as pessoas sigam. Vitor, por falar em lideranças e referências, como líder, o que você acha importante a pessoa ter? Líderes que te inspiram? O que é importante uma liderança ter? Porque eu gosto muito daquela frase que a gente fala o seguinte, o líder é aquela pessoa que te leva de um lugar para um outro, que sem ele você não chegaria lá. Uhum. São esses líderes que mais inspiram e que deixam marcas na sociedade, nas empresas, etc. Né? Uhum. O que você acha que um líder importante, quais as características importantes desse líder para levar as pessoas de um lugar até outro, para fazer, no líder no mundo corporativo, a ideia é que esse líder tenha uma meta que faça a empresa crescer. Sim. E chegar lá na frente e vai levar todo esse povo que está aqui, vai levar junto com ele. Né? Ele vai conduzir esse povo ao sucesso. Que características você acha importante esse líder ter? Tem muita. Porque se você abrir um modelo de competências de várias empresas, você vai ter lá visão estratégica, você vai ter boa capacidade de comunicação, você vai ter capacidade de resolução de problemas. Tem muita coisa que eu posso citar aqui. Eu estava pensando em alguma coisa que pudesse resumir isso hoje. E aí hoje, nessa questão de saúde, né, que tem sido falada pela frente agora da saúde mental, para além da saúde física, e talvez, porque não, a saúde social, que também entra como um pilar, né, da saúde, as pessoas terem conexões de poder falar aquilo que elas realmente pensam com as pessoas com quem elas convivem. Me vem a questão da segurança psicológica. Muito importante. Você conseguir prover segurança psicológica. Por quê? Se você provém segurança psicológica para aquela pessoa, você consegue criar um ambiente, esse termo é super clichê, mas eu vou usar, de alta performance. Você consegue, entendeu? Porque sem zona de confiança, você leva a pessoa para um burnout. Com a confiança, você consegue ser, eu confio em você, vai. Se você errar, tá tudo bem, eu tô com você. É você mostrar para o outro que o propósito dessas duas conexões humanas entrelaçadas no ambiente de trabalho buscam atingir melhores resultados, ter um desempenho de área melhor, ter uma alavancagem de carreira para todos, e que isso é benéfico para todos. Então, a partir da segurança psicológica, você consegue trazer melhores resultados. E aí, de novo, por meio de divergências de ideias que seja, você vai conseguir, né,
esse respeito, essa abertura para poder trazer novas ideias, trazer novas soluções e trazer um ambiente de trabalho mais saudável. Porque, de novo, a gente passa grande parte do nosso dia trabalhando. A gente precisa buscar que esse lugar, que esse tempo seja proveitoso para nós, como seres humanos e profissionais. Vitor, você que está na área de RH e você vê muitos profissionais o dia todo, tanto na sua empresa quanto em outras empresas, em que momento você acha que o profissional deve acender a luz amarela para falar, eu não tô nessa empresa, já deu para mim aqui, eu vou começar a olhar outras coisas? Em que momento você acha que essa luz amarela, como crescimento de carreira, deve ser acesa pelo profissional? Vai depender de cada um dos profissionais. Essa vai ser aquela resposta chata. Depende. Depende do que a pessoa quer. Depende da motivação de cada um. Se o objetivo da pessoa é crescer em carreira, o que alavanca a sua carreira? Oportunidades, né, de crescimento, mas oportunidades de aprendizagem também. Então, você está aprendendo, você consegue tirar bom proveito no seu dia? Porque a depender, esse não é a ambição atual do profissional e ele quer ter equilíbrio, né, do tempo de trabalho e fazer o trabalho dele de uma maneira onde vai até aqui, entendeu? Então, não necessariamente a ambição de um vai ser a ambição do outro. A ambição de outra pessoa pode ser recompensa. Eu quero ganhar mais dinheiro. Então, você está satisfeito com quanto você ganha? Não. Então, tem como você crescer? Entendeu? Então, tudo isso precisa ser avaliado pela própria pessoa para que ela possa tomar as melhores decisões por ela. Tem coisa que a gente pode delegar na vida. Decisão de carreira, a gente não delega, a gente cuida da sua. Então, se você está num lugar, você não está conseguindo transição de carreira, mas você quer, pelo motivo X, Y, Z, você seja o transformador da sua carreira por meio de aprendizagem, networking, enfim, quando eu digo aprendizagem, eu estou falando, seja teórico ou prática, gente, hoje tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. A quantidade de faculdades que dão cursos gratuitos na internet é gigantesca. Em faculdades, sim, assim, renomadíssimas. Renomadíssimas. A gente está falando de Ivy League nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, tem oportunidade, sim, para poder aprender. Quando a gente fala de networking, você manter contato com pessoas dentro e fora do trabalho. E no LinkedIn também conta como uma forma de você ter bons contatos. Você procurar, né? Eu quero crescer, não sei como crescer. Na sua carreira, próximos passos. Quais são as vagas que aparecem no LinkedIn? Você consegue ver lá, inclusive, quais que são as vagas, que são as atribuições para as vagas remotas, para as vagas que trabalham em modelo híbrido. Você consegue fazer esse filtro. Você sabe que tem uma coisa que eu sempre faço com os candidatos que estão comigo em transição de carreira, que eu falo, você já testou a sua empregabilidade? Aí, normalmente, ninguém faz isso, né? Então, você saber se o mercado te quer com o que você sabe, né? Do jeito que você está. O mercado te quer. Exato. Se você testar o mercado e ninguém te quiser, já acende a luz amarela. Exato. Outro dia eu estava com um caso de uma pessoa que trabalhou durante bastante tempo numa empresa só, e aí ele foi desligado. E aí eu falei pra ele isso, eu falei, então, nesse meio tempo, o que você fez pra testar a sua empregabilidade? Eu falei, não. Ele falou, não, eu fiquei esperando um plano de carreiras da empresa. Eu falei, não é a empresa. Não é a empresa que vai fazer plano de carreira pra você. Vai. É que aí você falou, isso é uma das coisas que você não pode. Disco e plano de carreira não dá pra emprestar. Não dá. Vai dar problema. Vai voltar arriscado. Vai voltar arriscado. E a sua carreira é sua. E eu vou te falar que eu já deleguei uma parte, né? Eu tive uma frustração, mas eu descobri que o erro foi meu. Em não ter levantado a mão e falado, eu quero aquilo ali, eu quero aquela vaga. Porque às vezes é isso, né? Às vezes tem uma vaga lá e você fica esperando te oferecer. Eles não vão oferecer. Não, vai lá e procura. Hoje em dia, em que 5 anos equivalem a 30 no passado, as empresas estão mudando muito. E você esperar que todas as empresas vão ter um plano de carreira estruturado para cada uma das pessoas, não vai ter. A gente tem que ser realista, em saber que as empresas estão mudando, existem oportunidades, mas que cada um precisa estar interessado e ligado a ponto de correr atrás. Seja de mostrar que quer, seja de aprender e mostrar que está indo por onde, por meio do conhecimento, né? Ou seja, por uma transição. Algum outro lugar que vai se encaixar melhor, porque talvez a cultura da empresa tem mais a ver com a sua. Ô, Vitor, tem muitos casos que eu pego também das pessoas que falam assim, a empresa não reconhece o que eu faço.
né? E aí eu falo assim, mas você já chegou e falou com o teu superior, olha, eu tô fazendo isso, isso e isso, que tá fora do meu escopo, e eu gostaria de ser reconhecido. Então, assim, você acredita que as pessoas têm eles recolhem a informação do que estão fazendo para si mesmos, esperando ser reconhecidos? A gente espera pelo reconhecimento. E no mundo corporativo, você precisa ser o vendedor da sua carreira. Você precisa saber ser vendedor da sua carreira. O famoso brand pessoal. É um branding, marca pessoal que seja. E eu não tô falando, né, que você precisa ser mentiroso. Mentir é errado. Mas você precisa saber vender o seu trabalho. Você precisa aprender a minimamente mostrar o seu trabalho. Então, o que cada pessoa está fazendo para poder mostrar o... Agora, vamos dar uma dica aqui de RH. Como demonstrar isso sem ser de uma maneira tão ostentativa? Como fazer isso de uma maneira que o RH entenda? Ah, essa pessoa está esperando uma promoção. Ou essa pessoa está esperando um aumento. Como cada pessoa individual pode fazer, né? Como que eu posso sinalizar para o RH? Olha, eu quero um aumento. Você tem ferramentas, né, que você pode indicar isso, e a avaliação de desempenho é o momento, né, para as empresas que possuem um momento de avaliação de desempenho. Existe um processo, né, normalmente anual, mas às vezes semestral, dependendo da empresa, que é uma avaliação de desempenho. Você, gestor, avalia o desempenho do seu colaborador. E aí pode ser 90 graus, 180 graus, 360 graus. Vários graus, tem várias maneiras de se fazer essa avaliação de desempenho. Você pode rodar várias vezes ali o ciclo. Mas, em via de regra, é uma forma de você avaliar o seu desempenho individual. Esse é o momento de você falar isso. Só que antes de falar isso, você precisa ter isso muito bem documentado, muito bem claro, muito bem apresentado. E como que eu vou... medir isso? Como que eu mostro isso, então, para a liderança, que posteriormente essas informações vão para recursos humanos, né? Você não chega lá na porta da diretora de RH e fala, quero um aumento. Não, entendeu? Esse é o momento da gestão de desempenho em que se... Pegaram a dica aí, pessoal? que você busca, né, sinalizar isso. Mas você faz isso antes. Você primeiro faz para chegar naquele momento... que é uma calibração do seu desempenho, aquilo que a gestão e aquilo que o indivíduo entendem como o desempenho e qual que é o próximo passo. Se é um reconhecimento por forma de recompensa, um reconhecimento por forma de elogio em público, ou então um reconhecimento por meio de um custeio, de um treinamento. Tem muitas maneiras de poder fazer reconhecimento, tá? Mas ali é o momento, e o como você faz isso, a gente volta no início da nossa conversa. Então, para RH, se você é do RH, quais são os indicadores que você está medindo e que você consegue comprovar que trouxeram resultado? Quais são os projetos que você implementou e que você consegue comprovar que tiveram uma melhoria dos processos da empresa? Você sabe, quando eu reformulo o currículo das pessoas, eu falo, coloca de maneira que a gente possa mensurar o resultado que você trouxe. A maioria das pessoas não sabe dizer o resultado que trouxe para a empresa. Eles colocam a frase básica e falam, não, mas isso aqui trouxe o quê para a empresa? A maioria das pessoas não sabe dizer o que eles trouxeram para a empresa. Redução de custo, aumento de vendas, melhoria do processo, diminuir o tempo de um trabalho. Mas é difícil para as pessoas perceberem isso. E é esse clique que a gente tem que dar, porque como é que você está falando? O trabalho é seu, a carreira é sua. Você quer crescer? Você está olhando como se fosse um projeto, não vou falar filho, né? Mas enfim, como algo que você cuida, porque você precisa ter esse tipo de olhar. E se você não está tendo esse olhar, talvez seja aí o primeiro ponto que você precisa começar a olhar. Porque aí, quando você tem esse olhar, você começa a mensurar, você começa a medir, você começa a vender, e aí você vai ter a sua progressão de carreira conforme as suas motivações individuais. E é muito engraçado porque as pessoas falam assim, mas o meu líder devia ter percebido. Falo, não, ele não vai perceber porque ele tem um monte de coisa mais estourando ali na cabeça dele que ele não vai perceber. Isso é a obrigação sua. Quando você sinalizar para ele, aí ele vai perceber e vai vir falar com você. Mas se você ficar quietinho ali, é a história do ovo da pata e do ovo da galinha. O ovo da pata é mais nutritivo, mas quem grita que botou o ovo é a galinha. Exatamente.
Então, não adianta. Que tá todo mundo sabendo da galinha, da pata, não. Exatamente, já tá avisando. Olha que lindo, Olha botei que um ovo, lindo. a outra botou 5. E aí, tá falando, acaba criando aquelas situações de escritório que a gente conhece muito bem. Ai, mas fulano foi promovido e eu fiz muito mais. Mas espera aí, você contou? Você mediu? Não adianta você fazer isso. Porque às vezes a gente coloca na liderança um papel que, na verdade, é um papel né? Ele é distribuído entre as duas pessoas. A carreira é sua, mas ele pode te ajudar. Ele pode te abrir, né, dar visibilidade de caminhos, pode aconselhar. O líder pode ajudar em muitas coisas, mas a carreira é sua, quem cuida dela é você. É você. Se ele não cuidou da sua carreira... A culpa não é 100% dele. Não é 100% dele. As pessoas ainda têm muito na cabeça aquela ideia de que, da casa, né, Vitor? Levar pro trabalho aquela... a minha mãe me reconhecia, mas essa é sua mãe. Fora sua mãe, ninguém mais vai te reconhecer, meu bem. Pois é. E assim, a gente precisa ter maturidade pra isso. Pra mim, isso é maturidade. E tá tudo bem, entendeu? Porque eu trabalho com as pessoas, é minha família. Não é. Não é. Não é a sua família. São relações de trabalho que precisam ser saudáveis, precisam ter relações de confiança, precisam ter reconhecimento, espírito de equipe, união, enfim, precisa ter tudo isso, mas não é. E a partir do momento que a gente tem maturidade para poder entender isso e agir de acordo, a gente vai ter uma vida muito mais saudável. A questão de equilíbrio, vida pessoal, trabalho, ela é até relativa. Porque para um trabalhar 6, 8 horas é a meta, o outro tá tranquilo em trabalhar 10, 12 horas e vai depender da aspiração de cada um. Exato. E do quanto cada um tá disponível para aquilo. Então... E é uma curva de altos e baixos, né? Tem horas que você tem que realmente trabalhar mais. Não porque existe 8 às 17 e depois de uma maneira tão quadrada. Ela em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, assim, você tem que entender que isso é a vida. Tem horas que você vai ter que dar mais, depois vai entrar no equilíbrio, depois vai ser exigido um pouco mais. E assim é a vida. Claro, né? Assim, estou falando de carreiras corporativas, mas aqui, né? É claro que depender da carreira que você tá, se você estiver num ambiente mais operacional, de fábrica, assim, você vai ter seu horário de entrada e saída. Exatamente. E, enfim, e é isso aí. Mas a partir do momento que você vai crescendo, e aí, né, seja no mundo corporativo ou na operação... Esse tipo de limite de horário não existe mais. Limite de horário não existe mais. E assim, você quer isso? Você gosta desse tipo de responsabilidade? Então, saiba, porque não vai ser todo dia igualzinho. O que não te impede de ter rotina, mas que aí você precisa ter uma coisa que é a gestão do seu tempo. Eu tava vendo outro dia, acho que era um cardeal brasileiro, tava falando com a eleição do Papa. Ele falou assim, é o pior emprego do mundo. Porque ele falou, você não tem horário, você acorda, você já tá no seu trabalho. Você não tem horário, você vai... Tudo que você vai estar fazendo, você não tem férias, é o tempo inteiro trabalhando. Então, assim, isso. Ele falou assim, não é um emprego para qualquer um, não. Não. E assim, e você não tem aposentadoria, você vai com ele até o dia que você morrer. Então, assim, o jardim do outro parece sempre mais verde, né, Vitor? Então, assim, olha assim a outra empresa, o outro profissional da outra empresa e fala, nossa, mas lá... E aí eu te pergunto, tem coisas que às vezes é melhor você resolver dentro de casa do que você sair. Eu já vi casos de pessoas que vão pro mercado testar a empregabilidade e aí vem para a empresa com uma proposta, fala, olha, lá na outra empresa eu tô me propondo isso. E aí começa a fazer leilão. Como é que você vê esse profissional? Vou falar que na maior parte das vezes é uma visão negativa. Porque a partir do momento que você começa a fazer leilão de si mesmo, isso acontece muito, tá? Eu tô partindo dos pontos que isso acontece e é comum. Mas, para quem tá na empresa olhando, poxa, por que você sinalizou isso antes? Exato. Não era melhor resolver o problema desde casa? Você tentou falar isso antes de ter que vir com uma proposta? Até porque seria mais fácil se você falasse, ao invés de ter que participar de processo seletivo, né? Assim, o seu tempo ali de novo. Exato. Você tem um tempo. Então, assim, você já tentou falar isso antes? E aí, ao mesmo tempo que tem, né, esse erro do candidato, também tem um das empresas de receberem essa comunicação, né, do colaborador e só oferecerem quando vem a proposta, que também não é legal, entendeu? Veja que tem os dois lados aqui. Poxa, vai esperar a pessoa trazer uma proposta para poder dar um aumento, um reconhecimento para a pessoa?
Até que ponto, Até que ponto? Né, a empresa e a gestão estão valorizando, estão reconhecendo aquele profissional. Então veja que tem os dois lados. Não A verdade, Vitor, é que você, quando estava na engenharia civil, o tal do concreto era mais tranquilo, porque ele é uma. Poxa, era tal do muito concreto mais, não reclama. eram os números. O tal do concreto, ele fica ali quietinho, não você põe ali, ele fica ali na forma bonitinho. Agora, o trabalhar com pessoas é todo dia. As pessoas têm problemas pessoais. É o relacionamento, é do jeito que o outro olhou pro outro. E aí a pessoa nova que entrou no escritório e tem que se enturmar numa equipe que tá conhecendo. Sim. Né? É todo um trabalho de realmente difícil de compatibilização. E todo dia tem um pequeno acerto. Todo dia tem um pequeno acerto, todo dia vai ter um pequeno erro também. Quando a gente olha para o trabalho, né, para a nossa rotina, a gente conversa com muita gente. E a gente vê várias formas de conexão, várias formas de relacionamento, várias formas de gestão no dia a dia. E a gente acaba entendendo melhores e diferentes caminhos de fazer as coisas. Eu fui para recursos humanos porque eu queria lidar com pessoas. Eu acreditava e ainda acredito no potencial e no desenvolvimento humano. E a partir disso, busco trazer esse tipo de ampliação, ou de efetivação, ou de autorrealização desse potencial em cada uma das pessoas. Porque a gente vai cada vez mais ter mais automatização, a gente vai cada vez mais ter mais digitalização. Mas como que, no nosso dia a dia, a gente consegue olhar para outra pessoa que está na nossa frente, ser sincero, ser o mais transparente que pode, ser respeitoso e buscar dentro disso trazer uma conexão humana. Porque o ser humano, ele começa também a desaprender o convívio, né? Hoje a gente tem as coisas tudo através de mensagens e acaba relacionamento pelo WhatsApp. Então, assim, cada vez mais a gente está desaprendendo o convívio com o outro. Isso é um ponto a gente a ficar alerta. Eu diria que a gente está desaprendendo, mas a gente está reaprendendo outros também. Que hoje tem muito canal de comunicação. Que eu sou recursos humanos, mas também sou comunicação interna, que muitas vezes fica debaixo desse guarda-chuva, né? E quando a gente olha para a questão da comunicação interna, a gente parte do pressuposto que são todas as trocas que acontecem dentro daquele ecossistema de pessoas. Então, a gente não está falando só do e-mail de comunicação interna que avisa algumas coisas, não. A gente está falando de todas as trocas intercambiáveis em gestão, líder-liderado, vice-versa, os diferentes canais oficiais e institucionais, as ferramenta, tudo isso, né, a forma como as pessoas se comunicam, tudo isso é comunicação interna. E quando a gente olha hoje para os canais de comunicação interna, sejam eles institucionais ou não, a gente tem várias ferramentas. Então, você vai ter ali e-mail, Teams, muitas vezes o WhatsApp, as reuniões. E o que eu mais tenho visto hoje é a má leitura de se utilizar o canal correto para o tema correto. Uhum. Então, vamos pegar o exemplo ali. Quero ganhar um aumento. Tem várias maneiras de você comunicar isso. Você vai mandar isso por e-mail? Não vai mandar isso por e-mail. Você vai abrir uma conversa e você vai conversar explicando, né, em todo esse contexto que você precisa dar de o porquê que você entende que um aumento é necessário. Você precisa trazer mais contextualização. E a gente fala de comunicação interna, mas isso também tem a ver com as culturas de diferentes países. O quanto mais ou menos de contexto uma cultura precisa ou lida, né? Então, a depender do contexto, da delicadeza, da sensibilidade do tema, você vai para algo que seja mais... você consegue ter uma troca mais direta. Agora, se for algo informativo, se for algo que você precisa de algo, né? Você precisa de algo, que alguém te provenha algo até tal data, você pode usar outro canal. Então, muitas vezes você vê isso, você vê alguém usando uma reunião, poderia ser o e-mail. Essa é a piada. Exato, essa é a piada pronta, piada pronta. É o meme do dia. Essa é a piada pronta. Para que é a reunião, então? E o que vai no e-mail? O que vai no Teams ou no WhatsApp? O que vai, entendeu? Como que você consegue, conforme o canal que você tá, você demandar aquilo que é mais importante para a sua necessidade individual? Ô, Vitor, mas acho que às vezes ainda falta um pouquinho de sensibilidade para as pessoas para discernir qual canal é para quê. Falta muito. Falta muito.
E só pra gente agora caminhar pro nosso fim aqui. Como você, vindo de exatas, passou pelo RH, hoje, olhando, você acha assim, qual competência não pode faltar na pessoa de RH? Qual competência não pode faltar para a pessoa de RH? A leitura de outras pessoas. Saber ler pessoas. E isso pode parecer trivial. Só que não é. Tem gente que é melhor com isso, tem gente que é menor com isso. A depender da palavra, do termo, da sua reação àquilo que eu falo, ou outra pessoa fala, a outra pessoa consegue interpretar. Exato. O que você quer dizer, né? Não aquilo que você disse, que isso aí tá fácil, mas aquilo que você sentiu. E isso ajuda muito numa carreira de recursos humanos. E veja que tem várias aqui que são importantes, que a gente pode falar de vários tipos de competências. Só que isso, para mim, ainda é o diferencial de recursos humanos e que ajuda a ser uma área que se mantenha humana. Mesmo na digitalização, mesmo na inteligência artificial, mesmo em todas as mudanças que acontecer. A área de recursos humanos ainda precisa ter uma visão humana. E para poder ter uma visão humana, você precisa compreender o ser humano. Para poder compreender, você precisa conseguir interpretar bem. Então, eu acho que essa questão da leitura do ser humano é um diferencial competitivo para a parte de RH. E eu, como pessoa de exatas, demorei, não cheguei. Você não chegou cheguei com a parte de exatas, mas eu não cheguei com essa parte tanto, porque era muito antes da 8 ou 80. Você desenvolveu com o tempo? Eu tive que desenvolver com o tempo. Porque você gostava de pessoas, mas você não tinha essa competência. Eu não tinha, né? A psicologia, a leitura, não tinha isso. Pra mim era tipo assim, vamos aqui os números e tal, a gente faz aqui, vamos calcular, e a gente precisa chegar em tanto de turnover de pessoas que é saudável. Entendeu? Pra mim era fácil, eu pegava essa parte fácil. Agora essa parte de entender a subjetividade, a leitura, pra mim não foi uma coisa tão fácil. Eu precisei receber feedback, eu precisei entender que não era né, que era uma fraqueza minha. E aí você aprende a... Hoje a pessoa senta com a xícara de café na tua mesa, você já entende que ela já faz a leitura dela, Vitor? Ah, já consigo fazer muito, não vou falar que eu sou o melhor, mas eu já consigo fazer muito melhor do que eu fazia antes. Você já não vai, você já eu já consigo assim, você precisa saber qual é o interesse da pessoa, o que ela quer. Você já imagina a abordagem como tem que ser feita. Exatamente, como que você lida com ela, como a pessoa gosta de ser tratada, para poder você ter uma abertura melhor. E aí também tem técnicas, né? Você vai fazer rapport, você vai imitar a maneira como a outra pessoa tá... como a pessoa tá sentada para poder criar essa identificação. Existem técnicas que é o hard, né, de como gerar esse tipo de abertura na relação e na leitura humana, mas também existe aquilo que é o sensível, que é aquilo que você entender que do outro lado tem um ser humano. Vitor, algum livro de pessoas que você gosta, que você acha que vale a pena indicar? Um livro de pessoas... Ou um livro que você acha que tem ensinamentos que você acha que vale a pena ler? O livro do Rancharan, Pipeline de Liderança. Acho que esse é essencial. Essencial. Ele fala muito sobre... Existem diversas passagens de liderança dentro de uma transição, dentro de uma organização. Uma organização pode ter menos ou mais níveis de liderança, mas pelo menos 3 ou 4 uma empresa vai ter. E os 2 primeiros são os mais importantes, né? Que é você ser gestor de si mesmo e você ser gestor do outro. Esses aí é onde a gente vê mais erro, né? Você não ser gestor de si mesmo, você delega para o outro aquilo que... Será que é do outro? Será que tinha uma responsabilidade sua, que poderia ter uma proatividade sua? Fulano de tal não me entregou aquilo a tempo. Beleza. Como é que você alinhou? Como é que você gerenciou isso? Você tentou um lembrete antes? Enfim, tem formas de você conseguir aquilo que você quer, sem precisar ficar lá assim, olá, alguma novidade? Tá pronto aí? Tá pronto aí, entendeu? Tem formas, sabe? E gerenciar o outro, que é você também aprender a não microgerenciar, mas também não delargar. Você saber fazer uma liderança situacional, onde você consegue ter mais ou menos apoio e direção para a pessoa que está com você. Então, eu recomendaria esse livro, que principalmente nesses 2 pontos são muito importantes para qualquer profissional. Vitor, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Vou te chamar de volta porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Muito obrigada. Muito obrigado e obrigado para quem assistiu ou ouviu a gente até agora. Obrigada, Vitor. Obrigado.